Ok, neste vídeo vamos conversar sobre o astrostoma difuso ou astrostoma low grade, baixo grau. Vamos ver uns casos. Ressonância magnética axial T1, axial T2, axial flare. Você observa a extensa lesão nodular aqui na região frontotemporal, com hipossinal em T1, tem umas áreas de isosinal, mas predomina o hipossinal em T1, hipersinal em T2, hipersinal em flare com algumas áreas de isosinal. Uma coisa relativamente constante nesses tumores é o aspecto infiltrativo, e a gente vê por aqui. Você tem aqui a artéria cerebral média e vê que esse tumor ele está infiltrando profundamente. Ele atravessou aqui para o lobo frontal, ele veio para o lobo temporal, então ele é um tumor que vai infiltrando. Apesar de em algumas áreas aparecer uma margem bem delimitada, isso é relativamente enganoso, porque na histologia não tem uma delimitação nítida entre o tecido normal e o tecido neoplásico. Em outras áreas ele sempre mostra algum foco onde a transição entre o hipersinal e o sinal normal fica um degradê, mostrando aí o aspecto difuso, infiltrativo. E esse hipersinal, tanto em T2 quanto em flare, ele é diferente do edema, porque veja, ele pega a substância branca, ele pega o córtex e ele é heterogêneo. Isso indica aí graus de hidratação diferentes. Tem áreas que tem mais hidratação, o tumor é mais frouxo, tem áreas que tem menos hidratação. Então, áreas mais hidratadas ficam com hipersinal mais acentuado e áreas menos hidratadas ficam com hipossinal, isosinal ou um hipersinal menor. Isso no T2, porque no flare, focos que são muito hidratados, por exemplo, áreas microcísticas, pode ficar com hipossinal, porque o flare suprime o líquido. Então esse é um aspecto muito típico de um glioma difuso. Aí a gente precisa saber se tem realce ou não e se tem hiperperfusão ou não. Veja aqui a difusão. Você não tem área de hipercelularidade, porque não tem restrição da difusão. Observe que ficou até com hipossinal, ficou até escuro, significando que há uma facilitação da difusão da água. Quer dizer, o tumor é mais frouxo, o interstício desse tumor é mais frouxo, o espaço intersticial é mais alargado do que no próprio parênquima normal. Observe que após a injeção do contraste, houve pequenas áreas de realce, um foco de realce aqui, outro foco de realce aqui, Ele já tinha um hipersinal, mas se a gente comparar, houve um discreto realce nessas áreas. Veja que esse é um problema, porque se a biópsia é feita numa área de baixo grau, que não tem realce, por exemplo, vai dar um astrostoma low grade, vai dar um astrostoma difuso. E se a biópsia for feita numa área que já tem realce, pode aparecer aí proliferação vascular, o que vai tornar aí um astrostoma de alto grau, ou um astrostoma anaplásico, ou eventualmente até um GBM, porque o astrostoma difuso, o astrostoma de baixo grau, ele evolui aí para graus mais altos até GBM. Então, por isso é importante termos isso em mente. E também a perfusão. Se não é para ter áreas de hiperperfusão no astrostoma de baixo grau, no astrostoma low grade. Aqui um outro caso, você veja axial T1, axial T2, sagital flare. Veja aí, o aspecto é muito semelhante. Tem essa imensa área nodular de hipersinal em T2 e flare. Observe que o sinal é heterogêneo. Observe que, apesar de parecer bem delimitado, existem áreas onde a transição entre o hipersinal da lesão e o sinal normal do córtex forma um degradê. Observe aqui em T1 como predomina o hipossinal, mas é heterogêneo.
Em T2 predomina o hipersinal, quer dizer, uma neoplasia bastante hidratada, um interstício mais frouxo, áreas mais hidratadas, áreas menos hidratadas, e no flare a mesma coisa. Então isso aqui é muito típico do astrostoma low grade, astrostoma difuso. Veja aí difusão e mapa ADC, observe que não há áreas de restrição de difusão. Inclusive, a maior parte das áreas tem facilitação da difusão. Ficou escuro na difusão e branco, com hipersinal no mapa ADC. Existem outras áreas onde fica ISO intenso, tanto na difusão quanto no mapa ADC. Essas áreas são áreas aí um pouco mais celulares, mas não chega a ser uma hipercelularidade significativa. E após a injeção do contraste, veja que não houve realce nenhum pelo contraste. Essas áreas aqui já tinham essa intensidade de sinal. Aqui no coronal, né, T1 coronal, a mesma coisa. Observe que isso aqui é a artéria cerebral média, passando aí caprichosamente. E a lesão aqui, efeito expansivo, compressão do ventrículo, desvio das estruturas da linha média para o outro lado, tudo efeito de massa. Então, mais um astrocitoma low grade. É importante nesses casos a gente verificar se há o mapa CBV de perfusão, porque a perfusão é que vai graduar melhor esses tumores. Se tiver áreas de hiperperfusão, a graduação sobe, ele não é mais um astrocitoma grau 2 da OMS, ele é um 3 ou um 4. E se não houver áreas de hiperperfusão, aí ele continua um astrocitoma low grade, um grau 2 da OMS. Vamos a outro caso. Esse aqui só tem tomografia, veja que o aspecto é o mesmo, tem essa massa com hipodensidade na tomografia, fez o contraste, não houve realce pelo contraste. Então, isso aqui é muito típico do astrocitoma difuso, astrocitoma de baixo grau. Mais um caso, axial T1, axial T2, axial flare, você observa a lesão aqui com hipersinal, uma lesão em massa, né? Uma lesão nodular, uma massa, com hipersinal em T2 e flare, hipossinal em T1. Veja que já é heterogêneo, tem áreas que o sinal é mais intenso, áreas que o sinal é menos intenso. Isso é a tônica aí dos astrocitomas, da maioria dos astrocitomas. Aqui no flare fica mais acentuada, né, isso aí, e aqui no T1 também. Fez aí a difusão, você vê que não, aqui a difusão, aqui o mapa ADC, você vê que não há áreas de restrição da difusão da água. Não tem nada escuro aqui no mapa ADC, não tem nada brilhando lá na difusão. Aqui eu tenho um pré-contraste, tenho um pós-contraste, se você comparar não há nenhum foco de realce. A única coisa que faltou aqui foi a perfusão, porque na verdade o T1 pós-contraste ele mede a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Quando tem realce, a gente pode dizer que há quebra da barreira hematoencefálica, aumento da permeabilidade vascular. Mas não podemos dizer que haja hiperperfusão. A gente ainda vai ter um vídeo só sobre perfusão, mostrando que a hiperperfusão, medida no mapa de CBV, ela equivale à densidade de capilares, ao número de capilares. Então, neoplasias de alto grau tem proliferação vascular, aumenta o número de capilares e acaba aumentando a perfusão. E às vezes não tem ainda aumento de permeabilidade, não tem ainda realce. Mas nesse caso, como não tinha perfusão, a gente pode extrapolar a ausência de realce, sugerindo aí um tumor de baixo grau, um astrostoma difuso. Mais um caso, axial T1, axial T2, você já vê que há uma lesão, uma massa enorme aqui no corpo caloso que infiltra os dois lobos frontais. Veja que aqui fica parecendo edema vasogênico. Só que observe bem que a intensidade de sinal não é tão intenso, não é tão branco, não tem tanto hipersinal quanto no edema vasogênico. E observe que há acometimento de córtex também. Veja aqui é córtex.
e há um degradê do hipersinal para o sinal normal, né, da substância branca normal, há um degradê. Então isso aqui não é edema, isso aqui é tumor, infiltração tumoral, atravessou aí pelo corpo caloso, está nos 2 lobos frontais. Com hipossinal em T1, veja que o sinal é heterogêneo, como a gente tem mostrado, e hipersinal em T2, hipossinal em T1. Veja que o flare, como pegou até o septo pelúceo do corpo caloso, infiltrou os lobos frontais. Aqui sagital T2, veja a espessura que ficou esse corpo caloso, totalmente infiltrado. E aqui a injeção de contraste T1 pós-contraste no plano axial e no plano sagital. Veja que não há realce significativo na lesão. Observe aqui, não há realce significativo. Então, temos aí um astrostoma difuso, um astrostoma de baixo grau, low grade, grau 2 aí do OMS. E aqui, só para recordar, né, o astrostoma pode ter essa hipercelularidade, pode ser um pouquinho mais hipercelular, um pouco menos hipercelular, e tem uma variação do tamanho e da forma dos núcleos muito grande. Veja as atipias nucleares, né? Variação do tamanho dos núcleos angulados, formas geralmente ovalada ou mais comprido um pouquinho, mas sempre os núcleos com a membrana nuclear angulada. E esse fundo fibrilar aí pode conter microcistos, pode conter cistos mesmo, pode ter até focos de calcificação. É habitual, né, esse fundo fibrilar nos gliomas em geral. Ok? Então nesse vídeo o objetivo era mostrar aí casos típicos de astrocitoma low grade, astrocitoma de baixo grau, astrocitoma difuso. Obrigado e até o próximo vídeo.